Bom dia a todos, quem fala aqui é Matheus Hernani Heitzmann Bilov, escritor nascido em Santa Maria e autor de Taquaré, Entre a Selva e o Mar, e Taquaré, Entre o Império e o Reino. Aqui nós começamos uma nova série intitulada Segredos e Dicas da Literatura Fantástica. Prestem muita atenção. O objetivo dessa série é oferecer dicas para autores iniciantes no mundo da fantasia, que desejam publicar suas próprias obras. E nessa série nós nos focaremos sobre os elementos que definem o que é uma literatura fantástica. Não entraremos no mérito do português ou da promoção de vendas. E quero deixar isso bem claro desde o início. Essa série se dividirá entre, possivelmente, 9 ou 10 publicações. Começaremos com os 3 pilares da literatura fantástica, que podem ser divididos em enredo, personagens e folclore interno, também chamado lore. Esses 3 elementos são responsáveis por definir uma boa história. Para seguirmos adiante no estudo dos 3 pilares da literatura fantástica, vamos descrever cada um deles em suas características básicas. E mais tarde faremos um adendo. O enredo, de grosso modo, é o rumo dos acontecimentos, incluindo até mesmo fatos anteriores ao andamento da história. Poderíamos comparar o enredo com uma estrada onde os personagens viajam. E assim como uma estrada, ela tem curvas, tem desvios, temos entroncamentos, que seriam como quando o enredo se cruza com outro. E tudo que for relevante ao desenvolvimento da história considera-se parte do enredo. Os personagens, por sua vez, poderiam ser comparados com os autores de uma peça teatral ou de um filme. Eles constroem o rumo dos acontecimentos que fazem parte do enredo e fazem a história ter vida, sem aparentar ser um teatro de fantoche ou marionete. Nem todos os atos do enredo precisam ser influenciados pelos personagens, e nem todos os atos deles precisam necessariamente levar ao andamento da história. É até recomendável que o autor faça isso em nome de uma como posso dizer, um aprofundamento da história. O folclore, às vezes é chamado apenas de lore. Ele trata do universo onde a história se passa. Na maior parte dos gêneros literários, o folclore interno ele não é tão importante, mas no caso da literatura fantástica, ele deve ser um fator de importância maior, por se tratar de coisas que não existem no nosso mundo. O folclore da literatura fantástica não necessita ser necessariamente amplo. Basta ter apenas alguma coisa fora do normal para que a obra possa ser considerada uma obra de fantasia. A melhor forma de descrever o folclore interno seria como o palco de um teatro, onde a história se desenrola. Poderíamos fazer esta comparação. Os personagens estão inseridos no enredo e o enredo está inserido no lore. Nem todas as histórias precisam se focar de forma equitativa em enredo, personagens ou folclore. Geralmente, um ou outro acaba se sobressaindo na escrita, e é melhor que seja assim, em nome de uma história melhor coesa. Eu vou dar um exemplo agora de momento em que o personagem define melhor a história do que o enredo. Por exemplo, imagine que depois de uma longa e árdua jornada, os personagens decidem descansar um pouco, fazem uma fogueira e eles começam a soltar a conversa fora por aí. Eles não que eles ignorem o que eles precisam cumprir, o objetivo deles, pode ser derrotar um vilão, encontrar um tesouro, quem sabe, mas nesse momento eles têm uma chance de se soltarem. Um dos personagens, por exemplo, confessa que sente saudade da mãe.
Outro admite que está apaixonado por uma guria do grupo, mas não tem coragem de falar, então conta pro seu amigo. Não são momentos que movem o enredo em si, mas eles ajudam a tornar a história mais interessante. O folclore interno tem uma função parecida com a caracterização dos personagens nesse aspecto. Um exemplo que eu vou dar agora. Imagine que os personagens estão viajando, encontram um castelo e um deles fala: olha, esse castelo aí já tem uns 500 anos de idade, foi construído pela dinastia tal do século papapá. Digo, não é algo que move o enredo e nem caracteriza os personagens, mas de certa forma oferece um pouco de recheio à história. Agora nós vamos tratar da pergunta: em qual dos 3 pilares eu devo me focar? Não existe uma regra específica, mas é possível dizer que existem coisas que você deve cumprir se quer se focar num deles. Vamos começar, por exemplo, com um livro que é focado no enredo. Você tem que fazer uma história que seja original, tenha uma reviravolta interessante, ou então que tenha alguma mensagem a ser dita. É o mais recomendável, se você quer seguir por essa linha do enredo. A história focada no enredo, ela tem pelo menos uma vantagem em comparação com as outras, que ela é mais fácil de ser analisada por pessoas que não são do ramo da literatura. E se você tem interesse em fazer uma história focada no enredo, você pode mandar algumas cópias do manuscrito para seus amigos ou familiares. Eles terão mais facilidade para analisar a história do que se ela fosse centrada nos outros 2 pilares. No caso dos personagens, é necessário frisar que a aparência deles pode mudar a forma como a história é interpretada. Por exemplo, um sujeito que é veterano de guerra, você vai notar que ele tem por exemplo, ele pode ter cicatrizes, ele pode ter algum tipo de tique nervoso, ele pode ser versado em artes marciais, por exemplo, ou saber muito bem usar uma arma. O mesmo é válido da forma que o personagem se veste ou até como ele anda, por exemplo. Uma pessoa que usa uma prótese, ela vai andar de um jeito diferente. Uma pessoa que gosta de usar roupas escuras, você pode partir do pressuposto que ela não é alguém que gosta de se abrir muito para outras. Se você quer fazer um personagem em que a aparência dele não bate com a personalidade, eu sugiro usar ele para fazer, digamos, a reviravolta da sua história. Por exemplo, esse cara estava servindo de espião o tempo todo, por exemplo. Fique atento também à forma como seus personagens falam. Se eles têm o hábito de soltar uma frase de efeito ou se eles são muito calados. Isso vai refletir na personalidade deles também. Como vocês já devem ter percebido, é possível enfiar muito do folclore no enredo e nos personagens, poupando tempo na narrativa. E aqui eu dou um aviso para escritores iniciantes. É comum muitas vezes se perder ao fazer o folclore da sua história. Às vezes ficamos deslumbrados demais com o que nós criamos e perdemos a mão do que tem que ser feito. Mesmo que você não vá publicar algumas partes da história, tenha ao menos um resumo geral de como é o mundo, como é o folclore desse mundo que você está fazendo a sua história. Geografia, religiões, como funciona a ciência, as artes e até a mágica. Então, amigos, esses são os 3 pilares da escrita fantástica. A partir deles, você irá começar a sua jornada nesse mundo. Pegue a caneta ou o computador e mãos à obra.